Estudo de número 108 do Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 24, verso 29 a 31. Mateus 24, de 29 a 31. São só 3 versículos, mas você viu aí que deu bastante material, né? Então, vamos lá. Juntos, vamos ler? Logo em seguida à tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então, chegamos aí nesses 3 versículos, né, que passamos a estudar agora. Eles referem-se aos eventos que acontecerão logo em seguida à tribulação daqueles dias, lá do verso 29, né? O que aponta para os eventos que ocorrerão no momento da volta de Cristo. Então nós estamos falando aqui do final, né, da consumação dos séculos, do dia da volta do Senhor Jesus. Os eventos antecedentes ali à volta de Cristo, né? Quase que na mesma ocasião ali, né? As diferenças dos relatos dos sinóticos, né, Mateus, Marcos e Lucas, são sinóticos, aqui são mínimas e serão mostradas no decorrer dos estudos, aqui do estudo, né? Então S a mais aí, só tirar esse S a mais do estudos, estudo. Então nós veremos no decorrer aí do estudo essas diferenças, né? E acabam sendo não diferenças, mas complementações do relato, né? Vamos lá. Então, antes de tudo, vamos comentar, antes de comentar esses 3 versos, eu quero apresentar esse gráfico para você, comparando as profecias do Antigo Testamento e algumas outras do Novo Testamento com esse texto, esses versos de Mateus. Observe aí o gráfico. Então, nós temos esse gráfico comparativo da profecia em Mateus 24, 29 a 31. O que diz Mateus e o que dizem os escritores sagrados. Então, Mateus diz, né, logo em seguida, a tribulação daqueles dias. Aí Mateus diz, o sol escurecerá e a lua não dará a sua claridade. Se você comparar essa frase com Isaías 13:10, Ezequiel 32:7, Joel 2:10b, e o versículo 31, Joel 3:15 e Apocalipse 6:12. Você vai ver que essa profecia, já no Antigo Testamento, no Apocalipse também, né? As estrelas cairão do firmamento. Isaías 34, versículo 4, parte B, e Apocalipse 6:13 também falam das estrelas caindo do firmamento. Os poderes dos céus se abalarão, serão abalados. Isaías 34, 4b, Joel 2:10a, Ageu 2:6 e 21 e 26, e Apocalipse 6:13 também fala dos poderes dos céus sendo abalados, né? Mateus diz, então, verso 30, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E ele continua, de todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem. Zacarias 12:10 e versículo 12, e Apocalipse 1:7 também fala disso, né? Mateus continua no verso 30, vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Compare com Daniel 7, 13 e 14, Mateus 16, 27 e Mateus 26, 64. Né? Nós vamos explicar tudo isso daqui a pouco, tá ok?
E no versículo 30, Mateus diz, e ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta. Aí você compara com os textos de Isaías 27, 13, Mateus 13, 41, Mateus 16, 27, 1 Coríntios 15, 52, nós vamos recorrer a esse versículo daqui a pouco. 1 Tessalonicenses 4, 16, também nós recorreremos a esse texto de 1 Tessalonicenses. E 2 Tessalonicenses 1, 7. E Mateus continua no verso 31, verso 30, dizendo, né? No verso 31. Os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos da terra. Dos 4 ventos, né? Dos 4 cantos, norte, sul, leste, oeste. De uma a outra extremidade. Compare com Deuteronômio 30, versículo 4 e Zacarias 2, 6. Então depois, com calma em casa, você faça essas comparações, você vai ver aí, né, que estamos tratando de profecias do Antigo Testamento que se cumprirão na pessoa de Jesus, né? Profecias referentes à segunda vinda de Cristo. As profecias referentes à primeira vinda já aconteceram, né? Todas. As referentes à segunda estão aí. Então vamos lá, o sinal é a vinda do Filho do Homem. Mateus 24, de 29 a 31, que é o texto que nós estudamos agora, né? Os eventos aqui descritos nesses versículos são classificados em 3 etapas. Então você tem primeiro um terrível cataclismo, verso 29. Segundo momento, o sinal e a vinda de Jesus, verso 30. E o terceiro momento, o arrebatamento, versículo 31. Vamos lá, vejamos cada um deles. Primeiro, o terrível cataclismo, lá do verso 29, né? Jesus fala que logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Aqui você vê que não existe parte alguma na natureza que não será afetada, né? Toda a natureza será afetada, né? Vimos anteriormente terremotos, guerras, rumores de guerras, fomes, pestes, toda sorte de tribulação aqui nesse mundo, aqui nessa terra. Agora Cristo também fala das regiões celestes, né? O sol, a lua, as estrelas, os poderes dos céus serão abalados, né? Poderes dos céus aí são os planetas, as estrelas, né? Só isso, não é nada além disso, tá ok? O que por si só já será muita coisa, né? Escrevendo essa mesma cena, Lucas diz, haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Sobre a terra, a angústia entre as nações em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pelas expectativas das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Lucas aqui, ele dá mais detalhes, né? Ou ele coloca mais detalhes nesse momento aqui. Por isso que é importante a gente estudar os sinóticos, né, todos juntos ali, para termos uma visão completa do quadro, né? Isso está lá em Lucas capítulo 21, verso 25 e 26. Enquanto para os ímpios, esse dia será de terror e pavor indescritíveis, né? Lucas fala que haverá homens que desmaiarão de terror, né? Você vê que como vai ser terrível esse dia, né? Para os servos de Deus e para a criação este dia será maravilhoso. O verso 29 aponta para 2 facetas. Primeiro, o juízo dos ímpios e a restauração de toda a criação. Então, quando a gente ler esse texto aqui, a gente não deve pensar só no juízo ou na destruição. Pelo contrário, a gente também tem que pensar no reverso da história, que é a restauração da criação, né? E é um assunto muito recorrente nas Escrituras. Em Apocalipse 21, versículo 1, temos a promessa de um novo céu e uma nova terra, a qual, né, a promessa acontecerá após as profecias descritas aqui no verso 29. E isso aponta para, em primeiro lugar,
a purificação do universo. Abra sua Bíblia comigo lá em 2 Pedro, segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, 2 Pedro 3, versículos 7, 11 e 12. Dizem assim, 2 Pedro 3, 7. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados significa guardado, né? Preservados ou guardados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Observe que a destruição aqui não é da criação, mas sim dos homens ímpios. E quando se fala de destruição, não vamos cair na heresia adventista e dos testemunhos de Jeová, que diz que os ímpios vão desaparecer. É o aniquilamento dos ímpios, né? Oi? Não, ali é outra heresia. Ali é outro erro. Ali daqui a pouco eu vou falar sobre isso, né? Ali é a interpretação equivocada do dispensacionalismo, que fala de um arrebatamento secreto. Ali é outra história. O aniquilamento dos ímpios essa heresia adventista, e testemunho de Jeová também, e outros pregam isso. O aniquilamento dos ímpios, eles creem o seguinte, que os que serão condenados, eles vão literalmente ser fulminados, vão desaparecer, né? Ué, vamos pensar aqui, né? Se nós estivermos errados e eles estiverem certos, nós não estamos salvos. Nós não somos testemunho de Jeová e nem adventista. E só eles estão salvos, segundo eles. Se eles estiverem certos, tá, pode ser que doa, né? Mas depois acabou. Acabou. Não tem mais sofrimento. Você e eu desaparecemos, né? Eu estou pensando ainda num grau mais simples ainda. Esse aí é o mais complicado e é verdade, né? Por que Jesus então morreu na cruz? Jesus morreu na cruz, aí eles respondem, para salvar o povo de Deus, para salvar os que creem. Tá. Só que você fala de predestinação com eles não creem. Né? Eles falam que não, isso aí é interpretação errada das Escrituras. Cristo morreu para salvar os eleitos, isso aí eu concordo plenamente. Ele não morreu para salvar todo mundo. Mas uma coisa que a Bíblia ensina para nós é que, quando fala aqui da destruição dos ímpios, significa a condenação eterna deles. Eles serão condenados à danação eterna. E lá Jesus descreve o inferno como um lugar onde o fogo queima e não se apaga, onde o verme devora e não morre. Quer dizer, você sente como se estivesse sendo destruído, mas a destruição não chega ao fim. Você fica ali sendo consumido, sem se consumir. Você sente todas as dores do tormento e você nunca desaparecerá, né? Então, se eu fosse aniquilado, né, se eu fosse um ímpio aniquilado, é igual tomar injeção, só dói na hora. Depois, acabou, né? Mas se eu estou certo, eles estão errados. Se nós estamos certos, eles estão errados. Por negarem a Cristo, especialmente a sua divindade e a sua autoridade, porque não se engane, não é porque adventista fala em nome de Jesus e canta bonito, que eles são igreja de Cristo. Não, eles são hereges, são seita herética. O sacrifício de Jesus, segundo eles, só se concretizou em 1847, quando Ellen White teve a visão de Jesus entrando
no Santo dos Santos dos céus, abrindo o livro da vida e fazendo juízo investigativo, ou seja, quem estava guardando o dia de sábado e quem não estava. Aí naquele dia, sim, Jesus completou a obra de salvação dele. Então, quer dizer, quem morreu entre a vinda de Jesus, a primeira vinda de Jesus e até 1847, foi para o inferno, né? Não teve salvação. É muita asneira, não é mesmo? E não está na Bíblia isso, em lugar nenhum. Né? Mas vamos lá, vamos voltar para cá. Deixa os hereges para lá. Vamos concentrar aqui no texto. Então, Pedro fala aí da destruição, né? O fogo que vai purificar a criação. Depois o verso 11. Visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. 12. Esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Gilmar, você fica de olho na gravação, por favor, porque pode ser que ele pare de novo. Por favor, irmão. Então, veja bem, Pedro está falando aqui, exortando, admoestando-nos a andar de forma santa diante do Senhor, com piedade de vida, né? O tempo todo. E quando ele fala de esperando e apressando o dia da vinda de Cristo, não quer dizer que nós podemos adiantar o relógio celeste. Né? Então vamos pregar o Evangelho, vamos correr pregar o Evangelho, porque quanto mais rápido a gente terminar a nossa tarefa, mais cedo Jesus volta. Não, irmãos, aquele dia já está determinado. Não se adiantará 1 minuto e nem se atrasará 1 minuto. A hora de Jesus voltar, Deus sabe quando será. Quando Pedro fala aqui de esperando e apressando, é no sentido de que nós devemos almejar e desejar esse dia mais do que tudo. Nós devemos querer esse dia mais do que tudo. É nesse sentido que Pedro está dizendo aqui. O apóstolo Paulo fala algo muito parecido. Ele diz assim, a graça do Senhor seja com todos aqueles que amam, como ele, amam a sua vinda. A sua vinda, né, a vinda de Jesus. Amam, desejam a vinda de Jesus. Nós devemos orar pelos nossos governantes, é claro. Devemos fazer de tudo para que tenhamos vida tranquila, né? A Bíblia manda a gente fazer isso. Mas, meus irmãos, por mais que o governo atual possa melhorar a nossa condição de vida e tudo mais, o mundo vai caminhar de mal a pior. Vai piorar cada vez mais. O chamado para nós cristãos não é para mudarmos a situação, para refrearmos a situação. Ainda que Deus possa nos usar para isso. O chamado de Deus para nós é para que nós continuemos firmes mostrando a verdade. Perseverarmos na verdade. Esse é o chamado de Deus para nós. Porque as coisas estão caminhando para o fim. Mas aqui quando em Apocalipse fala, ou melhor, aqui quando Pedro fala, dos elementos se desfarão abrasados, ou seja, o fogo para o qual todas as coisas estão destinadas, ele irá purificar a criação. Os ímpios serão condenados, né, sofrerão a destruição. A natureza e os filhos de Deus serão restaurados. Nós receberemos um corpo glorioso. Vamos falar isso agora. A restauração do universo. É outro ponto aqui no verso 29. A restauração do universo. As palavras novo céu e nova terra, lá em Apocalipse, né? Tal como está aí no grego, né? Ouranon, kainon, kai, gen, kainen. Esse substantivo, kainon ou kainen, né, que aí no caso é o masculino e o feminino, né? Significa o mesmo que foi restaurado. Não é um novo, um inédito, mas sim é o mesmo que foi restaurado, que foi melhorado, que foi transformado. Né? É como quando você faz uma reforma na sua casa. Você reformou a sua casa. Você está de casa nova.
mas é a mesma casa que você morava antes. Só que agora está reformada, agora está bonitinha, né, ampliada, né, mas é a mesma casa. Então é nesse sentido aqui, quando se fala de novo céu e nova terra, estamos falando do mesmo céu, da mesma terra, tal como hoje, só que purificado, livre da influência do pecado e das mazelas do pecado. E, por exemplo, Paulo falando sobre isso, lá em Romanos 8, de 18 a 22, ele fala de algo que já estava lá no Antigo Testamento. E isso é uma verdade, isso é uma doutrina que vem desde o Antigo Testamento. Vamos abrir lá em Romanos, capítulo 8, verso 18 a 22. Lembre-se, esse dia, para nós, crentes, para nós, filhos de Deus, será de grande alegria. Para os ímpios não, será de terror. Né? Olha lá, Romanos 8, 18 a 22. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A glória a ser revelada em nós. Então aqui, Paulo está falando da glorificação, o estado de glória que nós viveremos um dia. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Ou seja, aquele momento em que os filhos de Deus serão transformados e receberão seus corpos gloriosos. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. A vaidade aí não significa... A gente sempre pensa em vaidade como, por exemplo, a moça que fica diante do espelho, toda vaidosa, né? Admirando a sua beleza. Não é essa vaidade, que é vaidade que significa a vacuidade, o vazio, ou a mesquinhez do ser humano por causa do pecado, destruindo tudo. Olha lá, Brumadinho, Mariana, quantas vezes a Petrobras lançou óleo cru no mar, destruiu ali a natureza. Quantas vezes nós esquecemos de separar o lixo reciclável e pomos lixo reciclável junto com lixo podre. Aí depois lá um passarinho come aquilo e morre. Ou a natureza aos poucos vai se deteriorando porque nós não estamos cuidando da natureza. E por que a natureza está desse jeito? Por causa da ganância do homem. Por causa da ganância do ser humano. Eu estava assistindo ontem um documentário chamado Nosso Planeta, ou Nosso Mundo, coisa assim. Nosso Planeta. Lindo documentário. Aí falando, né, sobre as florestas lá na Ásia, onde é o habitat natural daquele macaco orangotango. E deu dó, né, porque a população de orangotangos diminuiu para menos de 30% do que era há 20 anos atrás. E por que diminuiu? Porque a floresta, ela foi destruída hoje, a floresta onde eles habitavam, é só 30 ou 20% do que era a floresta antes. O restante tudo foi transformado em cultivo de palmas. Acho que deve ser coqueiro, alguma coisa assim. Você vê que é um outro cultivo, a monocultura, destruindo tudo. Vê aqui, o nosso município, Jacareí, né, a fábrica de celulose aqui acabou com a região. A região toda aqui. Ainda que a prefeitura, que tomou, o poder público tomou a decisão de impedir que novas áreas sejam destruídas, mas o que já foi destruído não se recupera mais. Quando eles retiram o eucalipto ali da terra, a terra está imprestável. Leva anos, décadas, para recuperar a terra. Eu que gosto muito de pescar, às margens da represa de Paraibuna, ali você vê muita plantação de eucalipto. Que fruta tem eucalipto? Nenhuma. Quantas aves, né? De repente você vê um tucano voando sobre a nossa cidade. Nossa, que coisa linda, né?
Lindo nada, coitado. Ele não tem para onde ir, está invadindo a cidade. Né? Porque o homem, com a sua ganância, está destruindo tudo. A natureza está clamando, ela está gemendo. Né? Aqui é lógico, é uma onomatopeia, né? Paulo está usando aqui uma onomatopeia, conferindo a coisas inanimadas, características de um ser humano. Né? O ser humano é que geme. Né? Mas a natureza está clamando. A gente vê essas tragédias aí, tudo por causa da ganância do homem, né? Por causa da vaidade, que sujeitou a criação a essa mesquinhez, a essa ganância. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, ela é obrigada, né? Ela não tem como se defender, né? Mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Mas a criação está aguardando esse dia em que ela será restaurada. Eu nunca fui, tenho muita vontade de ir em Fernando de Noronha. Eu vejo aquelas fotos, acho lindo demais aquele lugar, tenho muita vontade de ir lá. Imagina aquele lugar restaurado. Se do jeito que é hoje já é lindo, imagina restaurado. Não é? Vai ser maravilhoso, só de pensar. Novo céu e nova terra. Né? É a promessa de Cristo para nós. Então aqui o versículo 29 de Mateus 24 fala sobre a restauração do universo. Né? E juntamente com essa purificação e restauração, há também a harmonização do universo. Lá em Isaías 11, versículos 6 a 9. Vamos ler lá? Isaías 11, 6 a 9. Ali o profeta está falando como será o relacionamento ali no novo céu e na nova terra, né? Isaías 11, 6 a 9. Diz assim: o lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro e o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha como o boi. A criança de peito brincará sobre a toca da áspide, e o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Então, será harmoniosa a criação. Você não vai ver leão correndo atrás de zebra. O leão vai pastar, o leão não vai comer carne, né? Pô, pastor, então lá no céu não vai ter churrasco? Não. Aproveita aqui. Mas lá no céu não tem churrasco. Pelo menos é o que nos dá a entender aqui, né? Ah, mas Jesus comeu peixe depois da ressurreição. Sim, verdade. Comeu. Fez um peixe assado ali, uma moqueca, não sei. Acho que foi peixe assado, né? Fez um peixe assado ali para os discípulos ali. Né? Mas vamos deixar para lá. Lá a gente vai ficar sabendo, né? O importante é estar lá. Né? Versículo 30, o sinal e a vinda de Jesus. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e muita glória. Né? Marcos e Lucas, faltou um C aí. Marcos e Lucas omitiram as palavras sinal. Aquela ideia de que este sinal seja outra coisa, a não ser o próprio Senhor Jesus Cristo aparecendo em glória nas alturas, qualquer outra ideia diferente dessa é errônea. Né? Alguns pensam que, já ouvi pregadores dizerem que vai aparecer um sinal de uma cruz nos céus. Né?
Nada disso, irmãos. O sinal é o próprio Cristo aparecendo, né? Olha lá. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E o que todos os povos da terra lamentarão? E o que eles verão? Ou quem que eles verão? O Filho do Homem. Né? Aquela interpretação também aqui, que é o sinal de Jonas. Não, o sinal de Jonas, quando os judeus pediram, né, para Jesus, né, um sinal, não, vocês vão ter o sinal de Jonas. E o sinal de Jonas era o sepultamento de Jesus por 3 dias. Né? Então não é esse o sinal aqui. O sinal aqui é da vinda do Senhor Jesus. Né? A brilhante automanifestação de Cristo será um sinal de que Ele está para descer com o fim de encontrar-se com o seu povo, enquanto o povo sobe para encontrar com Ele nos ares. Né? William Hendrickson que diz isso. E isso está em plena concordância com o que diz 1 Tessalonicenses 4, 16 a 17. Nós não vamos ler agora, né, eu vou ler depois com vocês, nós vamos fazer um paralelo com esse texto, então, para não ficar repetitivo, então eu vou voltar nesse texto daqui a pouco. Então, esse sinal tem um duplo objetivo, né, o sinal da vinda de Jesus, tem um duplo objetivo. Primeiro, apontar para a realização das promessas referentes às bodas do Cordeiro. Então, é Cristo mostrando que está se concretizando toda a promessa que Ele fez da sua vinda, né? E também apontar para o Cristo como Messias das profecias do Antigo Testamento. Pois o modo glorioso e poderoso com que Ele se manifestará corresponde ao que foi profetizado pelos servos de Deus. Quer ver só? Vamos ver lá, Daniel capítulo 7, verso 13 e 14. Alguém, por favor, leia para nós, Daniel 7, 13 e 14. Quando eu bebo uma água. Viu só? Daniel já falou, né, algo parecido. Então, apontando para o Senhor Jesus, Ele é esse Filho do homem que haveria de vir sobre as nuvens, virá sobre as nuvens. Né? O versículo continua dizendo, todos os povos da terra se lamentarão. Vamos ver Apocalipse 1:7. Apocalipse 1:7. Todas as tribos, todos os povos da terra se lamentarão sobre Jesus. Né? Como vimos no verso 29, este dia será tanto de intensa alegria para os escolhidos de Deus, porque é a concretização de toda a sua esperança, né? Quanto de terror diametralmente oposto para os réprobos. Na mesma intensidade que um filho de Deus naquele dia estiver feliz, você vai encontrar um ímpio com a mesma intensidade, desesperado, cheio de terror no seu coração. Né? Mais cedo ou mais tarde, todos lamentarão. O que faz a diferença é quando você lamenta. Se hoje você lamenta sobre Cristo, os seus pecados, confessa os seus pecados e clama por misericórdia, você será salvo. Se você não fizer isso hoje, você vai fazer isso naquele dia. Mas só que naquele dia não será para a salvação, mas para chancelar a sua condenação. Para que fique evidente a sua condenação. E verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Matthew Henry, ele observa que, primeiro, o juízo final será confiado a Cristo, tanto
para a condenação dos réprobos, quanto para galardoar os escolhidos. 2, ele também observa que a sua manifestação entre nuvens aponta para a sua divindade e glória. No Antigo Testamento, todas as vezes que Deus se manifestou visivelmente, né, manifestou a glória dele, né, ao povo, sempre esteve envolto em nuvens. Eu citei só algumas referências aí. Eu digo para você que algumas, porque são algumas mesmo. Eu estive fazendo as contas, são mais de 50 referências no Antigo Testamento. Toda vez que Deus se manifestava, nuvens, né? Você pode ver aí, nuvens apareciam, né? Você pode ver Êxodo 3, 21 e 22, Êxodo 14, 19 e 20, Êxodo 16, 10, Êxodo 19, 16, Êxodo 20, 21, Êxodo 24, 16, 18, Levítico 16, 2, Números 10, 34, Números 11, 25 e muitas outras referências. Você pega uma concordância bíblica depois, faça a pesquisa, você vai ficar impressionado de ver. Mas por quê? Na nuvem, né, sempre foi símbolo da glória de Deus. Deus falou por entre as nuvens, sempre relacionado à glória dele, né? Por isso que Jesus virá acima das nuvens. Ele virá em glória, né? Ele também ascendeu, tira o foi aí, não precisa desse verbo aí não. Ele também ascendeu ao céu após sua ressurreição numa nuvem e de igual maneira voltará. Vamos ver isso lá em Atos 1, 9 e 11. Não dá tempo da gente ler todas as referências, né? Mas uma ou outra a gente escolhe aqui. Atos 1, 9 e 11. Quem achou pode ler. Isso, ele subiu entre as nuvens, voltará entre as nuvens, né? Com poder e muita glória, né? As nuvens, no Salmo 104, verso 3, são descritas como os carros do grande juiz. É como se Deus, ele cavalga as nuvens, né? Ele anda, as nuvens são como carros dele, né? Veículos dele, né? Também são ditas que elas são a sua roupa, Apocalipse 10, versículo 1, são o seu pavilhão, verso 18, Salmo 18, 11, o seu trono, Apocalipse 14, 14, o julgamento de Deus veio ao mundo no dilúvio também das nuvens, não foi só das fontes da terra, mas também das nuvens, né? O aguaceiro do céu, e haverá de ser, de ser derramado fogo também das nuvens no dia do juízo, né? Então você vê que a nuvem sempre está figuradamente relacionada à glória de Deus, né? Por isso que Jesus voltará entre as nuvens, né? Mostrando assim a sua glória, né? Vamos falar aí do arrebatamento, verso 31, esse tal arrebatamento, oh meu Deus, como que as pessoas distorcem algo que está tão claro nas Escrituras, né? Diz o verso 31, e ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos de uma a outra extremidade dos céus. Eu vou mostrar para você aqui alguns textos, né? O ideal seria mostrar todos os textos que falam sobre o assunto, para você ver que em momento algum a Bíblia fala de arrebatamento secreto. E toda vez que a gente pensa em arrebatamento, o que vem à nossa mente é tirar escondido. E arrebatar não significa isso. Arrebatar não significa retirar secretamente. Arrebatar significa
retirar com força, com violência. Quer ver só como que não faz sentido essa ideia? Aliás, você pegar um dicionário, você vai ver que arrebatar significa arrancar com força, arrancar da mão do outro, né? Mas se você fala, pastor, mas a Bíblia é superior ao dicionário. É mesmo, com certeza. Então, por isso mesmo, vamos ver o que a Bíblia fala sobre, o que Jesus fala sobre arrebatar. João capítulo 10. Verso 27, 28 e 29. E o 30 também. Então, João 10, de 27 a 30. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Se você está em Jesus, você está nas mãos de Deus, porque Ele e o Pai são um. Agora veja bem, se arrebatar significar tirar secretamente, faz sentido? Leia esse texto de novo, versos 28 e 29, e coloque arrebatar aí como tirar secretamente. Faz sentido? Não faz sentido nenhum. Agora, vamos pensar em arrebatar aqui como arrancar. Jamais perecerão e ninguém as arrancará das minhas mãos. Fez sentido, não fez? Porque esse é o significado de arrebatamento, né? Aqui no versículo 31 de Mateus 24, vamos voltar para lá. Vamos fazer uma comparação com 3 textos. Mateus 24, 31, lá no gráfico está 30, mas é 31. 24, 31. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. E 1 Coríntios 15, 52. Olha aí, vamos comparar as partes do texto. Mateus 24, 31. Primeira parte diz assim: e ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta. Lá em 1 Tessalonicenses 4,16, lemos: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus. Vamos ver 1 Coríntios 15, 52. No momento, num abrir e fechar de olhos, a trombeta soará, né? Aí tem um ponto final, né? No momento, num abrir e fechar de olhos, ponto. A trombeta soará, ele vai continuar depois. Olha a segunda parte agora, do versículo 31 de Mateus 24. Os quais reunirão, falando dos anjos, né? Os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. 1 Tessalonicenses 4, 17. Descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Os dispensacionalistas, nesse momento aqui, eles fazem uma divisão assim. Primeiro, os crentes que estiverem mortos serão ressuscitados, e eles serão levados para os céus. Posteriormente, Jesus vem e transforma os que estiverem vivos, nós, os que ficarmos. Agora, quando Paulo estava dizendo isso, ele estava se incluindo entre os que ficariam. Por quê? Porque eles criam que Jesus ia voltar naqueles dias. Eles estavam esperando a volta do Senhor Jesus para aqueles dias. Por isso que Paulo vivia nessa expectativa de que Jesus ia voltar naqueles dias. Mal sabia Paulo que Jesus ia levar muito mais tempo para voltar. Deus não revelou isso para ele, porque não revelou para ninguém. Só Deus sabe quando será esse dia, né? Mas Paulo tinha expectativa que Jesus voltaria naqueles dias. E aí ele fala: e nós, os vivos, os que ficarmos. Aí então os dispensacionalistas fazem essa separação.
Os mortos que foram ressuscitados com corpos gloriosos já estão nos céus. Os crentes vivos ainda estarão aqui na terra. Aí Jesus vai vir vai buscar estes. E aí começa todo esse negócio de arrebatamento secreto. E aí vai, bagunça tudo. Eu não vou nem ficar perdendo tempo com isso aqui. Eu vou ficar com a clareza do texto. Vou ler de novo. Verso 17. Descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que estivermos, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados. O que diz aí? Juntamente com eles. Então nós seremos recolhidos, se nós estivermos vivos naquele dia, assim que nós virmos os nossos irmãos que já faleceram, serem ressuscitados com corpos gloriosos, logo em seguida nós, os que estivermos vivos, também seremos transformados. Como diz lá em 1 Coríntios 15, 52, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e seremos transformados. Né? Num momento, num abrir e fechar de olhos. Vai ser rápido isso. Mas nós veremos, se nós estivermos vivos lá, é claro, né? Naquele dia. Senão nós vamos ser ressuscitados, porque morremos. Né? Mas o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte, que tanto os mortos que foram ressuscitados, crentes, e os crentes vivos que forem transformados naquele dia, todos serão arrebatados juntamente, ao mesmo tempo. E seremos levados entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares. Nós nos encontraremos com Cristo ali, porque Cristo não vai nem pisar no chão aqui. Ele vai, quando Deus der a ordem, quando o arcanjo, quando a voz do arcanjo for ouvida, quando a trombeta for tocada, pastor, nós vamos ouvir trombetas mesmo? Literalmente? Sim, se Deus quiser, Ele pode usar a trombeta. Aqui, o sentido do texto é, ouviremos o chamado de Deus. Naqueles tempos, nos tempos antigos, quando o rei chamava o povo, mandava tocar trombeta. Então, quando o povo escutava a trombeta, sabia que era o rei que estava chamando. Então, Paulo aqui pegou, né, o Senhor Jesus pegou algo que aqueles irmãos entendessem. Né? Uhum. Sim, isso mesmo. Entra no mesmo corpo da pessoa, só que não será esse mesmo corpo corrompido. Será um corpo glorioso, semelhante ao corpo de Cristo na sua glória. Filipenses 3, 21 fala isso. Nós receberemos um corpo semelhante ao corpo de Cristo na sua glória. Um corpo glorioso. Como é que é esse corpo glorioso? Não sei. Eu só sei que Jesus atravessou parede. Então ele é fantasma. Não, porque ele comeu. Eu não sei, irmãos. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E se eu soubesse, eu não contaria para você. Para não estragar a surpresa. Né? Não é permitido. Só sei que será maravilhoso. Né? Mas é isso mesmo. Né? Os mortos, a alma deles voltará para o corpo deles. Eles serão ressuscitados, trazidos à vida, e com corpos gloriosos. Assim como Cristo, quando foi ressuscitado, ele voltou dos mortos com um corpo glorioso. Né? Oi? Isso tudo vai ser em fração de segundos, irmãos. Agora, por que nós seremos arrebatados? E quem é que vai nos arrebatar? Olhando aí para o texto, quem é que vai nos arrebatar? Os anjos. Eles nos recolherão. Eles recolherão os transformados, os que estão com corpos gloriosos. Aí sim vai ser bonito. Vai ser maravilhoso. Você só vai ver crente subindo, né? Vai ser maravilhoso, né? Os anjos levando, ceifando, recolhendo cada um e levando para os céus. Vai ser maravilhoso demais, né? E ali nos ares encontraremos com Cristo e imediatamente procederá o juízo final. Só que o juízo final nós vamos ver só depois de algumas semanas, né? Aqui, no roteiro nosso, né? Não estou marcando o dia do juízo, não. Né? Lá no capítulo 25, verso 31.
porque agora, a partir do próximo estudo, nós veremos aí uma sequência de 4 parábolas exortando à vigilância, né, a estarmos vigilantes, e aí então Cristo fala sobre o grande julgamento, né? Mas nós estaremos com Cristo ali, nos ares. E assistiremos. Quando a Bíblia fala que nós julgaremos o mundo, não quer dizer que nós é que vamos dar a sentença. Não, não. Quem vai dar a sentença do começo ao fim é o Senhor Jesus. Nós estaremos ali assistindo a justiça dele sobre os ímpios, né? Estaremos ali vendo. E da mesma forma, os ímpios que estiverem mortos serão ressuscitados, não com corpos gloriosos, mas com seus mesmos corpos. E eles ali então serão julgados, né? Pois não. Sim. Pois é, eles creem no que se chama de sono da alma, né? Eles creem no sono da alma. Se você morrer hoje, a sua alma estará em estado de dormência. Não temos base bíblica alguma para isso. E aí, você percebe que você está diante de uma seita, é quando eles descaradamente distorcem o texto bíblico e fazem uma tradução do texto bíblico que é conveniente para eles. Por exemplo, quando lá na cruz do Calvário, Jesus fala para o ladrão na cruz: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Eles mudam a posição da vírgula. Descaradamente, eles mudam a posição da vírgula. E aquela história, uma vírgula colocada no lugar errado, né? Eles põem assim: em verdade te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Qual a diferença de eu dizer, em verdade te digo, vírgula, hoje estarás comigo no paraíso? Qual a diferença? Totalmente diferente. Do jeito que Jesus falou, Jesus prometeu para ele que hoje, naquele momento, ele estaria desfrutando da glória eterna, né? Naquele dia mesmo ele estaria desfrutando da glória eterna. Mas Jesus não estava num sepulcro? É aí que nós vemos mais uma vez, eu e o Pai somos um. Jesus também falou que não nos deixaria órfãos. Ele estaria conosco até a consumação dos séculos. Mas quem é que está conosco hoje? O Espírito Santo, né? A promessa ali para o ladrão da cruz é: você estará no paraíso comigo hoje. Mas do jeito que os adventistas colocaram em verdade te digo hoje, né? Agora nesse momento eu te digo, presta atenção, estarás comigo no paraíso. Quando? Só Deus sabe quando, né? Olha só, os testemunhos de Jeová fizeram a mesma coisa com João 1, versículo 1. Toda vez que você tem uma tradução do texto que foi forçada para adequar a uma heresia, a um ensinamento, então você está diante de uma seita, não tenha dúvida disso, né? Não tenha dúvida disso. Vamos lá, encerrando aqui, né? Descarta-se, meu Deus, eu que escrevi, eu que não estou entendendo. Descarta-se qualquer ideia de um arrebatamento secreto, como ensinado pelos dispensacionalistas. Não existe esse negócio de arrebatamento secreto, né? Porque a Bíblia, Jesus fala que todo olho verá. Então como é que é secreto, né? A ordem dos eventos descrita aqui é: primeiro, Deus dará a sua palavra de ordem para que se desencadeiem os eventos aqui descritos. Quando será esse dia? Somente Deus Pai o sabe, né? Jesus não o revelou, porque esse dia pertence à glória de Deus, para a glória de Deus, né? O Filho de Deus não tomou para si, não roubou a glória do Pai. E hoje em dia tem tanto pilantra, tanto picareta se fazendo aí de servo de Deus, roubando a glória de Deus. Haverá mais juízo para eles do que para Sodoma e Gomorra, não tenha dúvida disso. O juízo deles será severo. O segundo momento é a voz do arcanjo e o grande clangor da trombeta será o aviso chamando a atenção de
todas as pessoas para aquele que descerá dos céus. 1 Tessalonicenses 4,16. Em terceiro lugar, a ressurreição dos mortos, primeiro. 1 Tessalonicenses 4,16. Em sequência, os crentes que estiverem vivos serão transformados num abrir e fechar de olhos. 1 Coríntios 15:52. Os anjos são os ceifeiros, lá em Mateus 13:39-43, na parábola do joio. Jesus deixa bem claro, os anjos são os ceifeiros. São os anjos que ceifarão, que recolherão o trigo, que recolherão os eleitos, os filhos de Deus, dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus, isto é, de todos os lugares e tempos. Não é só, bem, se vai ressuscitar, então vai trazer à vida o irmão que já morreu há milhares de anos. Será ressuscitado, né? Uhum. Serão transformados no abrir e fechar de olhos, receberão corpos gloriosos, e aí então acontece o arrebatamento. O arrebatamento vem depois, né, da glorificação, né? Este é o arrebatamento. Uma vez que com corpos gloriosos seremos arrebatados, isso é, arrancados de uma vez deste mundo e levados para o encontro nos ares, né, com o Senhor Jesus. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Essa é a sequência. Eu não entendo como que o pessoal faz tanta malabarismo ali, inventa tanta continha, adventista especialmente, né? Faz tanta continha ali em Daniel, uma coisa outra, tal. Meu Deus, é coisa assim, fora do normal, né? Aí você fala, pastor, mas ficou tão simples desse jeito. Simples? Fica simples para a gente entender, concordo. Mas os eventos aqui são simples? Não são, meus irmãos. Meu Deus, isso aqui é tremendo, né? A volta de Jesus será tanto ouvida quanto vista. E isto infligirá tanto alegria indizível no coração dos crentes, quanto terror absoluto no coração dos ímpios, né? Então daqui nós destacamos as seguintes aplicações práticas. Primeiro, os eventos descritos no versículo 29 não falam da destruição do mundo, mas da purificação por meio do fogo do juízo de Deus, que restaurará toda a criação. Fogo na Bíblia sempre é sinal de juízo, do juízo divino. Então esse negócio de orar, Senhor, eu quero o fogo do Senhor aqui hoje. Ah, meus irmãos, eu não quero não. Fogo sempre é a ira de Deus. Mania de incendiário que o pessoal tem, né? Eu quero fogo de Deus. Não quero fogo não, irmãos. O fogo nesse dia aqui será benéfico para nós. Mas nós não seremos purificados pelo fogo. Nós não seremos afetados por esse fogo. Porque nós já estaremos com corpos gloriosos. Porque do contrário, também nós estaríamos lá no fogo. Ah, meus irmãos, vai ser terrível. Vai ser terrível, né? Só por Deus, irmão. Não, irmã, não tenha dúvida. Ser crente é obra do Espírito Santo. Não adianta. Não adianta o ímpio, ele pega esse texto, que pega essa doutrina e dá risada. Ele prefere crer que ele evoluiu de uma ameba, de uma enzima. Ele prefere crer que existe vida em outros planetas. Prefere crer que uma explosão gerou vida, essa diversidade de vida, a crer no que a Bíblia diz. É obra do Espírito Santo. Não tenho dúvida disso, né? Por isso que quando eu evangelizo, eu clamo pela ação do Espírito Santo no coração da pessoa, que é o único que pode desvendar os olhos dela, né, da pessoa. Em segundo lugar, o dia da volta de Cristo não é do nosso conhecimento, mas somente de Deus. Portanto, vigiemos,
né, como nós veremos a partir do versículo 32, semana que vem. Ok? Terceira aplicação prática, não existe arrebatamento secreto. Aliás, arrebatar significa arrancar com força. Haverá arrebatamento, sim, dos filhos de Deus, e todos verão. Os ímpios verão, nós veremos. Por que os mortos têm que ser ressuscitados primeiro? Para eles verem o que vai acontecer também com os que estão vivos. Porque se nós vivos, estivermos vivos naquele dia, se nós fôssemos transformados primeiro, os mortos não veriam essa glória acontecendo em nós. Quando eles fossem ressuscitados, eles já se deparariam conosco, glorificados. Mas não, nós vamos primeiro vê-los sendo ressuscitados, né? E em seguida eles verão nós sendo transformados. E os ímpios verão tudo isso. Os ímpios verão tudo isso. É por isso que também, aí há uma certa discordância, mas eu creio que os ímpios mortos serão ressuscitados junto com os crentes mortos. Só que não com corpos gloriosos. Para eles poderem ver tudo isso. Né? Questão para aplicação, para reflexão aí. Aquele dia será para você de alegria ou de terror? Você, quando diz Maranata, ora vem, Senhor Jesus, você dimensiona o significado dessas palavras? Quando você pensa no dia da volta do Senhor Jesus, seu coração pulsa de alegria ou você palpita de temor? Lá em 1 João 4, versículo 18, quando João fala, o amor lança fora o medo. Né? No amor não existe medo. Ora, o verdadeiro amor lança fora o medo, e aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Ali ele está falando do amor de Deus em nosso coração, expulsando o temor do dia da volta do Senhor Jesus, o dia do juízo. Se você ver o versículo anterior, ele está falando do dia do juízo. Nós não precisamos ter medo do dia do juízo, porque nós estamos no amor de Deus. O amor de Deus expulsa do nosso coração o medo do juízo. Mas se alguém tem medo do dia do juízo, ai meu Deus, aquele dia, ai meu Deus, como será aquele dia? Se você tem medo daquele dia, significa que você não está no amor de Deus. E se você não está no amor de Deus, você não é convertido. E se você não é convertido, você não é salvo. Não é? Uhum. Não, mas aí não é medo. Aí não é medo. Né? A vontade de estar com ele. Mas eu não vejo a hora de chegar. Não, isso não é medo. O medo ali que João fala é esse medo de condenação. O medo de ser lançado no inferno. Né? É o crente que fica o tempo todo, Senhor, mas eu me arrependo daquele pecado que eu cometi. Eu já pedi perdão tantas vezes para Deus, e toda vez que eu penso naquele pecado, eu peço perdão para Deus. A gente acha que isso é piedade, né? Não é não, irmãos. Você significa que você não se apropriou do perdão de Deus na sua vida. Sabe por quê? Porque você está nessa bobeira de acreditar que você tem que se sentir perdoado por Deus. E você não tem isso na Bíblia em lugar nenhum. A Bíblia diz que nós temos que saber que somos perdoados. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Onde que está sentir-se perdoado nesse texto? Ou em qualquer outro texto. Se Deus disse, se você se arrepende, você confessa o seu pecado, eu te perdoo. Pastor, mas acontece que o pecado que eu cometi foi tão feio. Se você se arrependeu daquele pecado e já pediu perdão para Deus, então para com esse negócio de ficar trazendo à tona aquilo que Deus não traz mais. Porque a Bíblia diz que Deus lança no mar, no profundo mar do esquecimento, as nossas ofensas. Ou seja, Deus não fica lá buscando para jogar na cara da gente.
Deus não fica fazendo isso. Se Deus não faz, por que eu vou fazer? Aí, em vez de seguir o que a Bíblia diz, aí vem as pessoas e dizem assim, que você tem que se perdoar. Enquanto você não se perdoar, você não será feliz. Onde que está escrito na Bíblia que eu tenho que me perdoar? Se você me mostrar um versículo só, um só versículo, eu mudo toda a minha forma de pregação. Não existe isso na Bíblia, meu irmão. Você tem que se perdoar. A Bíblia diz que você tem que confessar o seu pecado, admitir que você é pecador. A bem da verdade, quando eu me perdoo, eu estou dizendo o seguinte, eu sou inocente. Eu sou inocente, não sou pecador. Eu fiz aquilo porque não tinha jeito, né? Mas eu sou vítima da história. Viu só? Como que a coisa é perigosa? É muito diferente você dizer, não, eu sou pecador, sim. Eu pequei. Deus está certo no julgamento que Ele faz à minha pessoa, Ele está certo. Mas Ele me diz que se eu me arrepender e confessar o meu pecado e pedir perdão, Ele me perdoa. E eu confio na palavra dEle. Então eu me aproprio dessa verdade na minha vida e vou viver como um perdoado de Deus, porque eu fui perdoado por Deus. Pronto. Siga em frente. E para com esse negócio de você tem que se perdoar. Não existe isso na Bíblia. Eu tenho que me sentir perdoado por Deus. Não existe isso na Bíblia também. Só se estiver na tua, porque na minha não tem. O dia do juízo para o crente será dia de alegria, irmã. Como eu sempre falo, quando eu falo sobre a morte, eu não me sinto confortável em pensar na morte. Eu nunca morri, não sei como é que é. Agora, o que eu tenho que pensar é aquilo que vem depois. O que vem depois da morte? O céu de glória. O céu de glória. Que Deus assim nos abençoe, irmãos. Que Deus nos conduza confiantes na palavra dEle, para a glória dEle. Amém.